Vocês estão aqui na estação Lapa, é o coração da cidade de Salvador. A gente tem aqui é a última estação do metrô, vindo do aeroporto. A gente tem do aeroporto para cá várias estações, aqui é a última estação. E logo atrás da estação a gente tem o acesso ao centro histórico, né? Que é o maior conjunto arquitetônico da América Latina, chamado Pelourinho, né? O centro histórico de Salvador. Então a gente veio para cá justamente porque é uma estação que passam 500 mil pessoas por dia, uma estação muito grande, onde conecta toda a cidade via ônibus, via metrô, bicicleta, enfim, é um lugar bem central aqui da cidade. Primeiro que Salvador é o berço do Brasil, é a primeira capital do Brasil, foi a capital por mais tempo na história do Brasil, e aqui a gente criou várias coisas para o Brasil e para o mundo, né? O samba surge aqui na Bahia, o cinema novo, a Tropicália, o Axé Music, a capoeira, samba de roda, tudo isso que caracteriza o Brasil fora do Brasil, né? Que caracteriza o Brasil no mundo, surge aqui da Bahia. Porém, nos últimos anos, a cidade de Salvador perdeu um pouco esse protagonismo na área criativa e na inovação, por uma série de fatores estruturais, e a gente hoje está tentando resgatar essa liderança da cidade de maneira positiva, obviamente, não desmerecendo outras cidades, mas tentando reposicionar a cidade de Salvador, porque tem um grande ativo, né? Um grande ativo cultural. A gente é uma cidade muito turística, que recebe pessoas do mundo todo, mas as pessoas normalmente apenas absorvem o conteúdo que tem aqui e vão para os seus países ou para os seus estados. O que a gente está querendo fazer é que as pessoas possam ficar também aqui na cidade de Salvador, possam conectar mais com a cidade e possam criar coisas novas, né? Que Salvador seja um polo de atração de mentes inovadoras, de startups, de empresas criativas e de profissionais do mundo todo que queiram vir para uma cidade com qualidade de vida, com acesso a bens culturais, com praia, com uma cultura muito rica e com muito dendê, né? Então essa é a ideia da Vale do Dendê. Então o que a gente avalia é que Salvador pode realmente ser uma cidade de ponta, pode receber pessoas do mundo todo e pode se posicionar como uma cidade, não só a capital da diáspora africana, né, porque os africanos do mundo todo têm essa cidade como referência, como de alguma forma Nova Orleans, como de alguma forma Havana, como Cartagena das Índias na Colômbia. Então Salvador seria aí dentro desse cenário dessas 4 cidades, junto com Atlanta, 5 cidades do mundo que tem essa cultura negra muito forte, do hemisfério ocidental, digamos assim, das Américas, e com a pimentinha que ser Brasil, né? E ter toda a nossa cultura brasileira, que é muito rica. Então a gente acredita muito no potencial da cidade. Assim, em 10 anos a gente acha que a cidade vai crescer muito, a cidade já cresceu. Nós somos hoje líder em número de startups no Nordeste. A gente hoje já tem finalmente um ecossistema bem vibrante, com centros de inovação bem consolidados, com várias empresas aqui que estão produzindo coisas para o mundo todo. E se a gente conseguir juntar mais pessoas, mais ideias, atrair mais capital para a cidade, não tem como uma cidade realmente não se posicionar como a capital mais criativa do Brasil. Essa é a nossa visão, a gente está colaborando, não depende apenas de nós, claro, depende do poder público, depende das empresas, depende da mídia, mas a gente está nessa busca de juntar esses pontos e contribuir, sobretudo, com um destaque. Dar prioridade a quem mais precisa, dar prioridade a quem está na margem, dar prioridade a quem está nas periferias, porque as periferias, como diz o nome dos nossos sócios, o professor Alessandro, só tem ouro, né? Só que as pessoas não olham a periferia com esse olhar, olham a periferia com um olhar do problema. E a gente acha que uma inovação criada em Salvador, criada em Irecê, no interior da Bahia, criada em qualquer interior do Brasil, qualquer cidade periférica ou qualquer bairro periférico do Brasil, tem capacidade de escalar para o mundo. Porque o mundo se parece muito mais com o interior do Brasil, com Salvador, do que com São Francisco, do que com Londres, do que com Nova York. Eu vejo esse problema brasileiro, que é um problema clássico, não é um problema da startup, não é um problema do empreendedorismo, mas é um problema clássico do Brasil, da desigualdade, da concentração de renda, né? Onde poucas pessoas conseguem, por meio de suas redes, acessarem recursos, e a maioria da população, infelizmente, não acessa recursos, só tem dívidas, né? A gente precisa mudar
a forma de ver o mundo, que as pessoas que estão nos lugares de decisão, os grandes empresários, os fundos de investimento, as instituições financeiras, precisam entender que apoiar o mais do mesmo, a capacidade de ele acertar algo diferente é muito menor, porque ele está apoiando a mesma coisa sempre. No meu livro Oportunidades Invisíveis eu falo exatamente sobre isso, como é importante que as grandes empresas, o setor público e a iniciativa privada de modo geral possa entender que ali na diversidade, nas periferias, há muita inovação e há produtos com capacidade de escala, porque a narrativa que as pessoas têm, elas olham para a periferia como um lugar de pobreza, um lugar de assistencialismo, um lugar que não tem, que é tudo muito pequeno, né? Mas se você pensa que um produto, uma solução de mobilidade urbana criada na favela de Salvador, de Florianópolis, de São Paulo, do Rio, pode escalar para outros lugares, faz todo sentido, porque tem favela na Colômbia, tem favela em Bangladesh, tem favela no Suriname, tem favela no mundo todo. Grandes pensadores de mercado hoje já falam isso, né, que o próximo bilhão também de consumidores vão sair de países em desenvolvimento e que as pessoas precisam, não é consumir pelo consumir, não estou falando disso, mas vão precisar de acessar bens e serviços que o empreendedorismo tradicional não consegue alcançar. Não é sobre a máquina de lavar que se comunica com micro-ondas. Não estou falando somente... Isso é legal, bacaninha, mas isso não resolve o problema que a gente precisa no mundo. A gente tem problemas ambientais graves, a gente tem problemas de mobilidade absurdos, a gente tem problemas sociais muito grandes. E se a gente não usar a tecnologia, se a gente não usar a criatividade, se não usar a nossa capacidade humana de resolução de problemas para resolver essas questões, não faz sentido. Acho que o gap está na visão equivocada que as pessoas têm, realmente a visão preconceituosa. Tem a ver com racismo, tem a ver com machismo, tem a ver com a visão de mundo que é arrogante, né? Que acha que somente os iluminados da Faria Lima, os iluminados do Leblon, os iluminados do Horto Florestal aqui em Salvador vão resolver os problemas do mundo, né? E na verdade não, é preciso cooperação, é preciso ter humildade de ouvir as pessoas que estão nas comunidades, de ouvir as mulheres, de ouvir a população negra, de ouvir as pessoas que estão, digamos assim, vendo e enxergando coisas que eles não estão vendo, porque não é nem por maldade, uma pessoa que nasce numa bolha, em São Paulo mesmo o pessoal tem um apelido, é uma rata, que nasce ali em Manhattan, na Manhattan Paulista, não é nem por uma questão de má fé às vezes, mas ele não entende o Brasil, ele não vai entender o Brasil nunca, ele nunca vai entender o que é passar fome, ele nunca vai entender o que é nascer num lugar sem saneamento básico, ele nunca vai entender o que é uma situação de vulnerabilidade. Somente as pessoas que tiveram esse background, essa vivência vão entender. Então, falta humildade, falta política pública, não podemos desconsiderar isso, né? Os bancos públicos, as instituições públicas precisam realmente investir nisso, e falta o empresariado se conscientizar que a gente só vai conseguir transformar o Brasil em uma potência real, global, para disputar com os Estados Unidos e China e outras grandes potências de igual para igual, olho no olho, da gente incluir a população que está excluída. Essa parte do episódio merece uma pausa. Uma pausa para apresentar uma fala do Amorim, que, assim como o Paulo Rogério, é um dos grandes nomes do cenário, do ecossistema de inovação do Brasil. O desafio que eu tenho para ser mais criativo é um desafio de empatia, para entender que a minha realidade no topo de um prédio em São Paulo é completamente diferente da realidade de um empreendedor que está em Santarém, um empreendedor que está em Porto Velho, um empreendedor que está em Campina Grande. Esse exercício é difícil. É muito normal a gente achar que em uma hora a gente está em Congonhas, pega um avião e vai para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Esse cara, para chegar em São Paulo, ele leva 12 horas. Esse cara, para falar com o investidor, ele tem que ser excepcional, porque esse empreendedor ou esse investidor não vai querer ouvir um cara que está tão distante, que vai ter preconceito com o sotaque dele, que vai ter preconceito com a cor dele, com o sexo, com a renda dele, e vai achar que é mais fácil investir no cara que está na Faria Lima, porque é mais fácil, entendeu? O meu desafio quanto à BS é entender que se eu transformar uma nação de empreendedores de agro, de indústria, de commodities tradicionais, para eu transformar esse país num país, numa nação de startups, eu vou ter que empoderar a ponta. Então, meu desafio é um desafio de empatia, de tentar
descobrir como é que é a realidade dele, o que eu como ABS posso fazer para melhorar aquele ambiente. Se eu conseguir fazer isso, eu estou dando mais chance da gente propagar isso, da gente capilarizar o empreendedorismo. Esse para mim é o meu principal desafio, é conseguir sentir a dor que ele sente para eu, como empreendedor na ABS, entregar uma solução que ajude ele com alguma coisa. Independente dele estar no nível 3, 4, 10, 20, fazer esse cara pular o próximo degrau. Eu acho que esse é o desafio que eu tenho na ABS hoje. E no nosso entendimento, isso também é um processo de transformação criativa. O problema não é na linguagem, né? O problema é como ela se tornou inacessível. Como as pessoas fazem propositadamente de uma forma com que essa linguagem seja inacessível. Então ela não explica para você o que é, você tem que fazer um pitch, tá? Eu não sei o que é pitch. Então o que a gente tenta fazer é desconstruir. A gente fala, não, pitch é o discurso do cara que vende bala no ônibus, entendeu? Então é isso aí, é o pitch, beleza? Ah, entendi o que é pitch. Então a pessoa entende o que é pitch. Em um minuto ela entende o que é pitch. E a gente, obviamente, tem os modelos e tal, e mostra para as pessoas como fazer. Mas você tem razão. O fato de a gente estar aqui na estação, a gente já trouxe aqui, por exemplo, o cientista da NASA. O cara, cientista da NASA, participava de um projeto de Harvard junto com a NASA, da partícula de Deus. Então, um cara super respeitado. A gente trouxe ele para cá para falar no meio da estação, pessoas pobres que ganham um salário mínimo ou menos e que estão ali pegando um ônibus. Mas é essa disrupção que a gente quer fazer, assim, trocar esse lugar, né, do que é inovação. Ou seja, na nossa arrogância, né, dos acadêmicos, dos empreendedores de palco, acha que esse cara da rua ele não sabe nada, mas ele sabe muita coisa. O que ele não tem ainda é capital, ele não tem validação, ele não tem suporte, ele não tem mentoria, né? Então, desconstruir essa narrativa do que é empreendedor no Brasil é fundamental, é urgente.